Quantas vezes alguém precisa casar para encontrar o amor da sua vida? Para John Paul, não importa quantas vezes seria, ele casaria até encontrar a mulher certa. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. E a história de hoje é de um homem chamado John Paul Wiltse. Vamos conhecê-lo. John nasceu no dia 14 de agosto de 1967 no Texas. Só que calma, essa história não se passou no Texas, ele apenas nasceu lá. Depois ele foi formar a vida e a família dele no Mississippi. Então aconteceu tudo no Mississippi. Ele veio de uma família amorosa, porém ainda criança, algo bem triste aconteceu, que claro que deve ter traumatizado ele pelo resto da vida. Quando ele tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade, o pai dele, que sofria de depressão, tirou a própria vida. Então aquilo foi um baque para ele, claro, e para toda a família. Só que a mãe disse que percebeu que depois disso o menino mudou. John, ele não queria ser só uma criança, ele mudou o comportamento. Para ele, talvez ele fosse agora o homem da casa. Então, meio que deu uma amadurecida nele que ele não era assim antes do que aconteceu com o pai. E talvez esse acontecimento fez com que ele mudasse algumas coisas da personalidade. John Paul, ele era um palhaço, sabe? Ele adorava fazer as pessoas rirem, ele tinha um humor assim exorbitante, e isso na escola fez com que ele chamasse a atenção das pessoas. E na sala dele, ele era conhecido como o palhaço da turma. Então, claro que as pessoas gostavam de estar perto dele, gostavam que John fosse uma pessoa próxima, porque quem não quer uma pessoa dessa feliz, que faz o possível para que você fique feliz do seu lado, né? Todo mundo quer. E ainda no ensino médio, ele chamou a atenção de uma garota chamada Paula. Eles começaram a namorar ainda na adolescência e o que acontece? Paula engravidou. Então, nessa época, ele resolveu parar a escola e se dedicar somente ao trabalho. Ele já trabalhava antes, porém agora ele iria se dedicar 100% porque ele se casou e agora ele era um pai de família. Ele levava a família muito a sério. Corrigindo um pouco a frase, ele levava os filhos muito a sério. E aí Paula e John tiveram 2 meninos. Pois é, vieram gêmeos. E claro, né, que aí ele estava focado em trabalhar para dar uma condição boa de vida para os filhos. Basicamente, quando os gêmeos tinham 3 anos de idade, eles conheceram uma vizinha. Essa vizinha disse que tornou-se amiga de Paula e de John. Eles eram um casal bem legal, só que ela percebeu que o casamento deles não tava lá essas coisas. Tanto que ela dizia o seguinte, que John ficava mais tempo na minha casa do que na casa dele. E aí, quando a gente descobre isso, a gente descobre que essa vizinha, ela não era só amiga do casal, ela era amante do John. Então, nessa amizade colorida, ela engravidou. E quando ela descobriu a gravidez, ela disse para John, John, é o seguinte, ou você deixa Paula e fica comigo, ou eu vou cuidar da minha filha que vai nascer sozinha, não preciso de você. E aí ele virou para essa amiga e disse, não, sim, eu vou ficar com você. Veio o divórcio. Então ele passou a morar com essa mulher, que agora era uma namorada, né? Eles não chegaram a se casar. E aí nasceu Ashley, que foi a primeira filha do casal. No ano seguinte veio uma outra menina. E uma coisa que não dá para reclamar é que John fazia o possível para dar uma boa condição de vida para os filhos. Financeiramente e emocionalmente. Ele estava sempre presente perto dos filhos. Só que aí agora essa vizinha namorada, ela disse que o relacionamento entre eles era mais legal, mais interessante se eles apenas fossem amigos. Porque de repente ela se viu em uma casa cuidando das filhas dela, dos gêmeos, e não era isso que ela queria, sabe? Parecia que ele estava deixando os filhos para ela cuidar. E aí ela resolveu dar um basta e eles se separaram. Algum tempo depois, ela soube que John Paul conheceu uma mulher chamada Mary, que era mais velha do que ele, e eles se casaram. E ele teve um filho com a Mary, um garotinho chamado John Paul Jr., né? Que tinha o mesmo nome do pai, que era o amorzinho de Ashley.
Ashley é a filha mais velha de John Paul. Não se sabe realmente o que aconteceu, porém, um tempo depois, Mary e John se divorciaram. John nunca contou para ninguém o que aconteceu no relacionamento. Simplesmente ele chegou e informou, ó, o divórcio chegou. E agora ele era um homem, isso em 2001, de 34 anos de idade, com 5 filhos. E ele era ainda aquele homem feliz que queria ver todo mundo sorrir, gargalhar, ele tinha uma risada boa, um humor ótimo, e ele não desistiu de encontrar o amor. Ele sabia que ainda encontraria a mulher perfeita para ele. Logo quando deixou a escola para começar a trabalhar, ele trabalhava de encanador, ele trabalhava para uma empresa que terceirizava o serviço, e aí ele ficou nessa área de manutenção, se especializando, ele era um ótimo funcionário. Então agora em 2001 ele estava trabalhando, ele estava lá com a caminhonete dele em um certo local, e aí, durante o trabalho dele, ele se machucou, ele cortou a mão estava sangrando. Por sorte, onde isso aconteceu foi perto de um estacionamento de trailers, que é onde pessoas moram com seus trailers. Ou as pessoas realmente moram ou elas estão viajando, acontece muito disso. E foi aí que ele conheceu uma moça chamada Angela. Ela tinha somente 19 anos de idade, ela viu o machucado dele e ela foi de prontidão ajudar. E aí rolou um clima, sabe? Deu match. Eles se apaixonaram, foi amor à primeira vista, pelo menos da parte do John Paul. E aí sim, tem uma grande diferença de idade, né? Ela tem 19, ele tem 34. E aí a gente vai contar um pouquinho da história dela, dessa jovem chamada Angela. Ela teve uma vida difícil também. Quando eu falo difícil, é falando de estrutura familiar. O pai dela abandonou a mãe dela quando ela era ainda uma bebê. E fora ela, tinha a irmã dela, que era alguns anos mais velha, então a mãe dela se viu sozinha, porém, a mãe dela conheceu um homem chamado C.S.O. Norville. É, gente, C.S.O. C.S.O. Quase CSI, né? Mas é C.S.O. Esse C.S.O. esteve presente na vida da mãe e deu todo o apoio familiar que as meninas precisavam. Então não é como se Angela não tivesse um contato masculino, alguém para protegê-la e alguém para dar apoio. Ela tinha, só que era o padrasto dela. Só que aí não ficou claro, gente, realmente o que aconteceu. A partir desse momento, eu acredito que houve um divórcio entre C.S.O. e a mãe dela, só que mesmo assim ele continuava presente na vida das meninas. Foi dito que Angela se casou jovem, ela casou seus 15 anos de idade para sair de casa. Então eu acredito que o relacionamento entre ela e a mãe não era bom. Ela se casou com um jovem chamado Michael Casey, decorem esse nome, e logo ela teve um filho chamado Bradley Casey. Decorem esse nome também que a gente vai falar daqui a pouco. Só que logo depois do primeiro filho, ela teve um segundo filho, só que não com Michael, com outro homem aleatório. Então, nós estamos no momento da história em 2001, que ela tem 19 anos, ela é mãe de 2 meninos, dizem que ela faz tudo pelos meninos, ela assim, é uma mãezona bem protetora, ela trabalha para eles, para não deixar faltar nada, e ela não está nem com o Michael mais, já está divorciada, e também não está mais com o pai do segundo filho dela. E também disseram que essa foi uma das coisas que fez John Paul se apaixonar por ela. O amor que ela tinha pelos filhos, para dar tudo o que eles precisavam. E aí, sabemos o que aconteceu, né? Angela e John Paul se casaram. Era o 4º relacionamento sério de John. E em 2002, eles tiveram uma filha. Então, nós temos agora um casal, sendo que John Paul tem 6 filhos, e fora esses 6 filhos biológicos dele, nós temos Angela com 2 filhos anteriores. Então a casa estava sempre cheia, e é muito filho para ele sustentar, né? Lembrando que ele aparentemente não deixou ninguém na mão. E aí, claro que qualquer horário disponível ele trabalhava, as pessoas falavam que ele trabalhava o tempo todo, 24 horas, porém ele sempre estava presente para todos os filhos. Angela também começou a trabalhar, ela trabalhou em uma empresa de construção, que é uma empresa que pegava as casas, reformava e depois as vendia. E ela trabalhando com o marido trabalhando, eles se mudaram para uma casa super top em um dos melhores bairros da região. Era um bairro assim
super tranquilo, sem violência, sabe assim, tipo um bairro bom. E a família estava bem, estava feliz, eles tinham uma boa estrutura. Então agora nós estamos no ano de 2018. A filha mais nova dele, né, que ele teve com a Angela, tem 16 anos de idade, então para vocês verem assim como o tempo passou. E John Paul está com 50 anos e Angela, a esposa, com 34. E é nesse ponto que as coisas mudam para toda a família. Então é dia 23 de março de 2018, um pouco antes do amanhecer. Então é um horário cedo já. Um homem que ele estava saindo de casa, então ele poderia estar saindo para trabalhar ou para fazer exercícios, a gente não sabe. Ele encontra na porta da casa dele um homem sem vida, aparentemente baleado. Então imediatamente ele pega o telefone, liga para a polícia, informa o que aconteceu e a emergência chega. Esse homem recebeu 2 tiros no peito. Ele já foi declarado sem vida. Os primeiros policiais que chegaram viram que nada dele foi roubado. Então a carteira dele estava lá, dinheiro, tudo isso. E com a carteira descobriram a identidade dele. E na identidade dele, na carteira de motorista, tinha o endereço. E apesar do dono da casa ter dito que não conhecia aquele homem, não sabia se ele era alguém do bairro ou não, a vítima morava a apenas algumas casas de distância. E essa vítima foi identificada como John Paul Wiltse. Então, os detetives de homicídio pegaram o caso, eles começaram a investigar e aí foram até a casa do John. Na casa do John, gente, na frente da garagem, estava a caminhonete dele, com a porta aberta. O que ficou bem claro que quando ele foi interceptado, ele abriu a porta e correu. Só que aí ele recebeu o primeiro tiro. Acredito então que ele foi rastejando até a casa desse vizinho, onde ele recebeu o segundo tiro e aí infelizmente ele não sobreviveu. As mãos dele tinham marcas de cimento. Isso demonstrava que realmente ele rastejou até onde ele tentou fugir, até onde ele conseguiu fugir e perdeu a vida na frente da casa daquele vizinho. Os detetives também encontraram uma toalha de cor preta embaixo do carro de John, o que pode comprovar que a pessoa que atirou contra ele quis usar a toalha como um silenciador para a arma. E também um invólucro de bala foi encontrado perto do corpo dele. Então já era por volta de 6h30, 7 horas da manhã, quando os detetives tiveram que bater na porta de John para informar a esposa que o marido tinha morrido, né? E ver se de repente alguém tinha escutado alguma coisa dentro da casa. Ah, só que antes disso, já investigando ali, né, para ver, pô, será que a gente vai ter alguma pista e tal? Em frente à casa onde o corpo dele estava, tinha uma outra casa com uma câmera de segurança bem na porta. Aí falaram, ah, beleza, descobrimos tudo. Só que quando os policiais bateram na casa, uma mulher disse que o filho dela colocou a câmera, só que infelizmente era uma câmera falsa, sabe? Ela não gravava nada, que foi realmente algo bem triste para os policiais. Porém, agora vamos ver, né, se Angela, a esposa, tinha escutado alguma coisa. Eles bateram na porta, ela demorou muito para abrir, então aparentemente ela ainda estava dormindo, não era talvez o horário dela acordar ainda, enfim. E quando ela atendeu e eles falaram o que tinha acontecido com o marido dela, ela não demonstrou emoção nenhuma, sério, não aconteceu nenhum tipo de emoção ali. Os detetives acharam aquilo bem estranho, perguntaram para ela se ela tinha escutado alguma coisa, ela disse que não escutou nada porque ela estava dormindo. O marido sai de casa muito cedo, então deu para entender que, sei lá, se ele saía 4 ou 5 horas da manhã, era algo bem cedo mesmo que ele saía de casa, e quando ele saía, ela não levantava, não acordava nada, ela continuava dormindo, porque o horário dela é outro, e era isso aí. Só que com aquelas respostas bem vagas, acharam melhor levá-la para a delegacia. Ela foi interrogada, disse que John era um homem muito bom, o casamento deles era muito bom. Respondendo às perguntas dos detetives, eles não tinham problemas financeiros, eles não tinham problema com droga, não devia dinheiro pra ninguém, não era algum traficante. O casamento era bom, sabe? Não tinha nada assim que poderia demonstrar quem foi aquela pessoa que tirou a vida do marido. Porque assim, não foi um roubo, né? Então foi alguém que chegou para fazer isso exatamente, diretamente com John. Os detetives então perguntaram para ela se eles poderiam baixar o conteúdo do celular dela antes dela ser liberada. Ela disse que sim.
E aí ela voltou para casa. Depois que ela foi embora, eles começaram a investigar o conteúdo do celular dela e, gente, descobriram coisas assim que ela não disse, né? Por exemplo, ela tinha muito contato por mensagens com um número que era do CSO. Pois é, exatamente, do padrasto dela. E nessas conversas, ela só reclamava de John, dizendo que John era infiel, falando dos problemas financeiros, que ele negava dinheiro para a família e basicamente reclamando dele, que não aguentava mais aquela vida, principalmente com ele saindo com outras mulheres. E também a polícia descobre várias e várias mensagens que ela troca com outros homens, o que deixou bem claro que ela também era infiel no relacionamento. Então, nós temos um casal que não está levando a sério o casamento. Aí o fato dela ter mentido dizendo que estava tudo bem era algo bem suspeito mesmo. Dentre essas pessoas que ela trocava mensagens, fora o padrasto, era o chefe dela. E os detetives acharam que aquele tipo de conversa que ela tinha diariamente com o chefe não era uma conversa de empregado e empregador, era uma conversa mais íntima. E aí chamaram esse cara para ir na delegacia e ele foi interrogado. E aí ele disse o seguinte, ele disse, olha, realmente a gente tem esse nível de conversa, eu concordo com vocês, realmente é um nível de conversa emocional, porém a gente nunca teve nada, nunca rolou nada físico entre a gente, eu garanto. E tanto que no dia que aconteceu isso com o John, eu achei estranho que ela não chegou para trabalhar e não informou o que tinha acontecido, eu liguei para ela, ela não atendeu. Aí descobriram também, gente, que esse chefe dela foi até a casa dela, dirigiu até a casa dela. Chegando perto da casa de Angela, ele notou aquela movimentação com um monte de policial. E aí ele deu meia volta e foi embora. O que os detetives questionaram, por que você fez isso, né? Por que você não chegou lá e tentou entender o que acontecia? E ele disse que não, porque os próprios policiais tinham fechado aquela região, então ele não conseguiria passar por lá e ele só resolveu dar meia volta e ir embora. Então será que o chefe fez alguma coisa contra John? Quando perguntaram onde ele estava aquela manhã, ele disse exatamente onde estava, que era em um estacionamento de trailer, onde aparentemente ele morava, que por sorte, para sorte dele, tinha câmera de segurança em toda a região e aí os policiais conseguiram comprovar que realmente ele estava naquele horário em casa, porque puderam ver a última vez que ele entrou, a última vez que ele saiu, então ele foi descartado como um suspeito do que aconteceu com Joe Paul. 3 dias depois do que aconteceu com John, a polícia recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo que já tinha sido vizinho do casal e que na época lembra que John ficava se gabando das amantes que tinha. E aí, se foi uma das amantes, se foi um dos amantes de Angela, a polícia tinha um grande trabalho ali para fazer. Só que esse mesmo ex-vizinho, ele disse que não acredita que quem fez alguma coisa com John foi um amante ou uma amante. Não. Ele acredita que, olha, se vocês quiserem investigar alguém, investiguem o padrasto de Angela, o CSO, porque ele cometeu um crime alguns anos atrás, aparentemente para proteger uma filha dele. E aí, os policiais, antes de chamar o CSO para interrogatório, eles foram investigar a ficha dele. E descobriram que em 1992 ele tirou a vida de um homem e esse homem tinha um relacionamento de vai e volta com essa filha dele. Só que, claro, não foi nem Angela nem a irmã de Angela, foi uma filha biológica dele. Então, acho que chateado de repente de ver a filha triste com esse relacionamento, ele foi até a casa do homem, armado. Quando o homem abriu a porta, ele virou para o homem e disse, é hora de dizer adeus. Atirou nele 3 vezes, voltou para o carro e foi para casa. E ele ficou lá sentado esperando a polícia chegar. Ele não negou o que ele fez, ele confirmou que ele fez isso, de certa forma na cabeça dele para proteger a filha. Ele foi condenado por tirar a vida desse homem e também por porte ilegal de armas. E ele recebeu, gente, a sentença de 61 anos de prisão com direito à liberdade condicional. Então ele foi sentenciado em 1993, só que ao invés de ficar 61 anos
preso, ele ficou apenas 20. Em 2013, ele foi solto em liberdade condicional. Então, no momento da nossa história, em 2018, ele já estava livre há 5 anos. Aí, nessa época, ele não tinha relacionamento com mulher nenhuma e o conselheiro de liberdade condicional ajudou ele a encontrar um apartamento que ele dividia com um outro homem. Os detetives entraram em contato com o conselheiro dele, que liberou para que ele fosse para a delegacia dar seu depoimento e perguntaram para ele se ele faria qualquer coisa por Angela. E ele disse que considera Angela uma filha e que por isso mesmo faria quase tudo por ela, não é como se ele fizesse tudo. Quando questionado sobre John, ele deixou bem claro que não gostava daquele homem, porém quando perguntaram se foi ele que tirou a vida dele ou se ele sabia quem tinha feito isso, o que tinha acontecido, ele simplesmente não respondeu. Só que, sem provas nenhuma, ele foi liberado também. Os detetives agora começaram a interrogar as pessoas próximas de Paul. Uma dessas pessoas era um amigo dele que gostava muito de John, que disse uma história bem interessante. Disse que em 2015, John e Angela se separaram, porque assim, ele descobriu que ela estava tendo um caso e ela não quis terminar esse caso. Então, realmente, por causa disso, ele saiu de casa e ela continuou lá. E foi nessa mesma época que eles estavam em um estacionamento e o negócio ficou feio, o bate-boca ficou feio, só que partiu de Angela tirar um canivete e cortar o joelho dele. Alguém estava passando, alguém denunciou, a polícia chegou e é claro que a gente imagina o quê? Que Angela vai ser presa, porque foi ela que atacou o marido. Só que ele disse que não. Ele disse, me prendam. Ela não fez nada, nós temos filhos e as crianças precisam dela. Então, como ele disse que o culpado de toda aquela bagunça, aquela altercação foi ele foi preso e a pena dele seria cumprida em liberdade condicional. Então, no momento que aconteceu tudo isso, em 2018, ele estava em liberdade condicional. E olha só, esse amigo dele disse o seguinte para a polícia, olha, naquela época, em 2015, né, porque quando ele saiu de casa, ele veio morar aqui comigo, então eu soube várias coisas. Foi dito também que Angela pediu para o ex-marido dela, chamado Michael, aquele Michael Casey, que foi o primeiro marido dela, que ela teve um filho com ele e tal, foi dito que ela pediu para esse Michael tirar a vida do John. Então agora os policiais iriam interrogar Michael. Michael chegou lá na delegacia por livre e espontânea vontade, né, de certa forma, ele não inventou desculpas, ele foi. E ele disse realmente que naquela época, em 2014 e 2015, Angela pediu para que ele terminasse com a vida do marido, que ela daria uma boa grana para ele, perguntou qual que é seu preço, ele disse que não existe preço, eu não vou fazer isso, esquece, eu não vou fazer isso. E aí, dias depois, Angela disse para Michael que pegou vários comprimidos, dissolveu na bebida do marido, deu para ele achando que, né, ele perderia a vida, só que não, ele passou mal, ficou indisposto alguns dias, não chegou a ir para o hospital e aí vida que segue. Então, o que os investigadores acreditavam é que Angela, sendo uma manipuladora, ela queria que alguém fizesse o trabalho para ela. E como Michael disse não, ela foi atrás do padrasto que já tinha feito a mesma coisa anteriormente. Olha só, foi a mesma forma. Alguém chega na sua casa, você saindo de casa ou você atendendo a porta, simplesmente ele deu tiros e vai embora. Entendeu? É a mesma forma que ele fez em 1992, aconteceu com John em 2018. Gente, mas aí já tinham se passado 7 meses. 7 meses e o caso estava, como eles dizem, frio, esfriado. Aí, alguma coisa acontece em outubro de 2018, uma briga familiar acontece. Não ficou claro quem denunciou, só que alguém denunciou que havia uma briga e a polícia foi até a casa de quem? Angela Wiltse, que estava brigando com o filho dela de 20 anos de idade chamado Bradley Casey, que é filho de Angela com Michael. Pois é. Segundo Bradley, a mãe tinha dado um carro para ele, só que agora ela não queria mais que ele usasse o carro e estava pegando o carro de volta. Então essa foi a briga. Como Bradley estava pé da vida com a mãe,
ele virou para os policiais e disse: então, eu sei quem tirou a vida de John Paul e eu sei onde estão as provas. E é claro que ele foi levado para a delegacia, começou o interrogatório e ele disse tudo o que ele sabia. Ele disse que 3 semanas antes dessa briga, né, de mãe e filho, Angela entrou em contato com ele pedindo ajuda. Segundo Bradley, Angela confessou que estava envolvida na morte de John, só que quem fez todo o paranauê foi o CSO. E que a arma do crime estava no quintal dele, onde ele tinha gatos, então tinha uma caixa de areia, né, onde os gatos usam para fazer as necessidades, e a arma estava escondida dentro da caixa de areia. Ela queria que o filho fosse até lá, pegasse a arma e jogasse no rio, em algum rio, porque aí ninguém nunca mais iria encontrar a arma do crime. Ele disse que ele foi até a casa do CSO, foi até o quintal, achou a caixa e confirmou que a arma estava lá, que tinha algumas munições também. Só que ele disse que não teve coragem de fazer isso. Falou para a mãe: mãe, eu não tive coragem, eu não vou fazer isso. E aí pode ser que rolou uma briga entre eles. Aí os policiais agora, eles pediram um mandado de busca para a casa do CSO. Só que isso demora para acontecer, né? 2 dias depois, quando eles chegaram lá, o quintal estava limpíssimo. Gente, tava assim, ó, perfeito. Perfeito, sabe? Lembrando que 7 meses atrás, quando os policiais foram na casa do CSO, tava uma zona, tava uma bagunça terrível, tinha lixo, tinha fezes, tinha tudo lá, entendeu? Fezes de animais e tal. E agora tava tudo nos trinks. E aí eles já iam embora, né? Porque viram: perdemos. Cara, né, já soube 2 dias depois, claro que soube que Bradley contou. Só que aí um dos detetives falou: olha, tem ali um espaço embaixo da casa, vamos ver se de repente tem alguma coisa ali. E eles foram. E quando chegaram embaixo da casa, viram que tinha uma caixinha de areia. E aí quando foram ver, a arma estava lá, junto com algumas munições. Isso foi levado para análise. Na arma tinha mancha de sangue. Foi confirmado sim que aquele sangue era do John. Então no momento, né, que houve o disparo, o sangue dele encostou na arma. E outra coisa também, a munição era de acordo com o invólucro que foi encontrado do lado do corpo de John. E a arma em si, que era uma calibre 40, era de acordo com a arma que tirou a vida dele. Quando pegaram o número de série da arma e foram investigar quem era o dono da arma, descobriram que a dona da arma era Angela Wiltse, que tinha comprado a arma há pouco tempo, né? Pouco tempo antes da morte do marido. Só que é claro, né, que do tempo que encontraram a arma até sair todos os testes, demorou. E aí puderam prender CSO e Angela somente no dia 4 de março de 2019, quase 1 ano depois da morte de John. Ela foi acusada de ter mandado tirar a vida do marido. O juiz deixou uma fiança de $1 milhão, senão ela continuaria presa até o dia do julgamento. Então ela foi acusada de tirar a vida do marido, ela foi a principal acusada, e o padrasto foi acusado de conspiração. Gente, os promotores do caso acreditam que realmente isso aconteceu porque o casamento não ia bem, só que principalmente investigando sobre toda a vida dele, foram até o RH da empresa que o John trabalhava, que era uma ótima empresa, ele tinha um bom cargo, um bom salário, e ele tinha um seguro de vida que era vinculado a essa empresa. E esse seguro de vida, gente, tinha o valor de $750 mil. Quando os detetives foram ver a papelada, quem que era o beneficiário se acontecesse alguma coisa com John? Ele deixou como beneficiários a esposa, Angela Wiltse, e os 6 filhos, ou seja, cada um ia receber uma parte. Só que dias depois, somente dias depois da morte dele, o beneficiário mudou. Aparentemente, John entrou em contato com a empresa por e-mail de forma online e pediu para que o beneficiário mudasse, tirassem todos os filhos e somente Angela receberia o dinheiro. Então é claro que os detetives acharam que aquilo era falso, que alguém fez isso em nome do John, e que sim, que eles acreditavam que foi Angela quem fez isso. Eles achavam que realmente Angela era uma manipuladora. E aí, conversando com Ashley, a filha mais velha, John disse para ela que queria se divorciar, só que não queria deixar a filha menor, que tinha 16 anos de idade, desamparada.
Então ele sairia de casa, realmente aconteceria o divórcio quando ela fizesse 18 anos, porque na cabeça dele ela iria ficar desamparada e ele não queria que nada faltasse para os filhos. Então, claro que iria acontecer o julgamento, só que os promotores disseram que o que eles tinham eram provas circunstanciais. Apesar que eu acredito que em um bom julgamento os dois seriam considerados culpados. Só que, enfim, eu sou leiga, né? Os promotores disseram que eram provas circunstanciais, que tinham receio que no julgamento os dois fossem inocentados. E aí o que eles queriam? Eles queriam então colocar um contra o outro. Só que eles sabiam que o padrasto nunca falaria nada contra Ângela. Então seria mais fácil fazer um acordo com Ângela. Então chegaram em Ângela, propuseram um acordo que ela aceitou. E com esse acordo ela recebeu a pena de somente 20 anos de prisão. E com esse acordo ela teria que ir como testemunha de acusação no julgamento do padrasto. Só que quando aconteceu o julgamento, ela não foi a testemunha que os promotores esperavam. Ela mentiu várias coisas, ela omitiu várias coisas, de uma forma que o júri teve dúvida se CSO estava envolvido naquilo. E o que acontece? Ele foi inocentado. Pois é, ele não foi considerado culpado de ter tirado a vida de John e nem ter participado de nenhuma conspiração. Só que por ele ter sido preso com uma arma, que ele não tinha porte de armas e na verdade ele estando em liberdade condicional ele não poderia portar uma arma, por isso que ele está preso, por não ter respeitado a liberdade condicional daquele crime que ele cometeu em 1992. Por isso ele está preso. Então é isso. Essa é a história. Ângela manipulou o padrasto, que tirou a vida do marido dela, que tinha uma vida emocional toda bagunçada, né, gente? Vamos falar a verdade. John Paul tinha uma vida toda bagunçada. Por outro lado, ela também era infiel. E tirando essa parte, né, de traição, que aí eles que se resolvam, né, eles que tinham que se resolver, a gente vê que a segunda esposa dele, que é aquela mulher que virou vizinha, virou amiga e virou algo mais, ela sempre falou muito bem do John e outros amigos falaram muito bem, pessoas da família, os filhos falam muito bem dele. E a gente tem uma mulher que foi presa aos 35 anos de idade, ela vai sair aos 55 anos. Eu acho que nesse caso quem errou foi a promotoria por ter decidido fazer um acordo com uma mulher manipuladora. Ela conseguiu manipular a promotoria, conseguiu fazer com que o padrasto dela não fosse condenado por esse caso e ela ainda vai sair rapidamente da prisão. Houve justiça nesse caso? Aí, gente, olha só, fiquei com um negócio pensando, pô, e os 750 mil dólares, né? Não é possível que essa mulher ainda vai sair e ficar com essa grana. Os filhos de John entraram com uma petição em 2018, ou seja, no mesmo ano que aconteceu, eles entraram junto com uma seguradora para bloquear esse dinheiro. Senão esse dinheiro rapidamente iria para ela. 2 dias depois da morte de John, ela entrou em contato com a seguradora para conseguir esse dinheiro, só que não, foi bloqueado. E aí, em 2021, que foi quando ela já tinha feito o acordo, então ela se declarou culpada, né, e por isso recebeu 20 anos, a seguradora conseguiu com que ela não recebesse nada, então o nome dela como beneficiária foi cortado. Todo o dinheiro do seguro de vida foi dividido para os 6 filhos do John, que é a coisa certíssima que deveria acontecer. Então, pelo menos nessa parte, houve justiça. Então é isso aí, gente. Esse é o caso de hoje. Considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, conhecer outros vídeos aqui do canal. A gente se vê num próximo caso, tá bom, gente? Beijinhos pra vocês e uma ótima semana.